amigos da comunidade Espírita Maria João de Deus, aos amigos que agora nos acompanham através da página do Facebook, o nosso agradecimento. Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, nos itens 5, 6, 7, que faz parte de Bem-aventurados que têm puro coração, mas focado no pecado por pensamento, adultério. Antes de lermos o que Kardec e os Espíritos trazem nessas páginas, eu gostaria de começarmos com uma prece inicial pelo nosso planeta, pelo momento que nós atravessamos no dia de hoje, rogando aos Espíritos, aos nossos guias, mentores, que nós possamos compreender qual é o nosso dever nesse momento. Que amar é necessário, amparar, consolar, mas acima de tudo, nos conscientizarmos que nesse momento de tamanha aflição que o nosso planeta possa estar passando, somente um roteiro seguro nos é apresentado, que é o amor ao próximo, assim como Jesus nos ensinou. Pedimos então a todos que estão nos hospitais, nas prisões, aqueles que por algum motivo estejam sofrendo através da depressão, pedindo, Mestre, que nossa prece seja dirigida a eles e possamos ajudá-los nessa caminhada. Que na nossa boca só saia a esperança, o amor e a felicidade. Que a nossa razão seja feita sempre com a prudência do coração. Que assim seja. Então, o nosso estudo de hoje vai ser sobre o item 5, 6 e 7 do capítulo 8. É nesse capítulo que Kardec vai falar que a palavra usada por Jesus muitas vezes foi interpretada de maneira errada. E para dizer isso, ele vai usar um versículo de Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com um mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Muitas vezes, interpretado isso de maneira literal, a gente acha que quando a gente pensa algo, quer dizer que a gente já está cometendo um pecado, um erro, né? E Kardec diz não. Ele vai dizer que quando a gente tem esse pensamento, só demonstra o que de fato nós ainda temos no coração. Então, quando nós nos achamos preparados, ou achamos que estamos já em caminho da perfeição, temos um pensamento errado, é o momento de pararmos, refletirmos e sabermos aonde estamos na escala espírita. Então os espíritos vão dizer que o que de fato nós pensamos é o que temos no coração. Emmanuel, no seu livro Pão Nosso, no capítulo 15, um comentário a Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, vai dizer o seguinte: Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental
vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo e puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, quando Emmanuel vai fazer essa mensagem no livro Pão Nosso, ele vai dizer que o espírito que entende a sua função, o seu dever na Terra, a sua evolução, se está mais avançada, ele tem a capacidade de ver as coisas boas da vida em todos os momentos. Por isso que Kardec, quando diz que quando nós olhamos algo, desejamos algo que não deveríamos, nós de fato estamos já cometendo um erro dentro do nosso coração. Por isso a importância do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Evangelho das lições do Cristo. Porque segundo Emmanuel é o roteiro que Deus nos deu aqui na Terra através de Jesus. É por isso que ainda Kardec continua. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Aí vem uma nossa próxima reflexão. O que seria um pecado para os espíritos? Se olharmos as traduções bíblicas, pecado quer dizer errar o alvo. Então toda vez que nós erramos o alvo, nós cometemos um pecado. Então temos que tirar muitas vezes aquele peso da palavra e tentar entender o significado. Então todo momento que nós erramos o alvo, que é a plenitude, que é a perfeição, nós de fato estamos pecando. Não com o sentimento de erro, de condenação, mas simplesmente porque ainda não somos capazes de atingir o que Cristo e Deus nos propôs quando encarnamos. Kardec vai continuar dizendo: esse princípio nos leva naturalmente à seguinte questão. Sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito? Aqui uma importante distinção a fazer. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, então, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo que esse mau pensamento se torne para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. Então toda vez que nós sentimos um pensamento mau, ou temos um pensamento mau, se nós repelimos, se nós de fato voltarmos ao alvo, nós estamos evoluindo na caminhada. Agora, se nós contribuirmos com esse pensamento, esforçarmos para continuar com aquele erro, aí sim, nós vamos ter que, de fato, compreender através do sofrimento que a gente está errando. É interessante que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai trazer alguns comentários do que seria pensamento. Ele vai dizer lá no capítulo 1, Espelho da Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo, a feição de diamante bruto que, arrancada ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganja do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se no espírito aperfeiçoados, por brilhante e preciosa a retratar a glória divina. Estudando a de nossa posição espiritual, confinado que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-lo como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar
e sublimar. Ou seja, o nosso coração é a face do que nós pensamos, é a nossa cara, o nosso rosto, é a nossa identificação espiritual. E o pensamento é a criação. Se nosso coração ainda está voltado ao mal, nosso pensamento criará o mal. Mas se o nosso coração estiver lutando para a nossa melhora, nossos pensamentos também serão conduzidos a essa ideia. Então, por isso que quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nesses itens 5, 6 e 7, fica a nossa reflexão da nossa tentativa ou não de melhorar o pensamento. Por isso Kardec resume assim: aquele que nem concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em que surge essa ideia, mas a repele, há progresso em via de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. E onde ficariam então as bem-aventuranças, ou bem-aventurados que têm puro coração? Flávio Rey, no seu livro Orientação ao Estudo do Evangelho, vai dizer que a bem-aventurança, na verdade, é uma proposta do Cristo de uma regra de conduta. Emmanuel, ou Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai dizer que Levi, ao ouvir as bem-aventuranças, compreende que um espírito encarnado ou desencarnado que percebe as ilusões do mundo e se volta ao pensamento ou a Deus, entende o que é a bem-aventurança. Por isso, o roteiro, as bem-aventuranças, as diretrizes. E se nós, de fato, compreendermos a nossa posição espiritual e nos guiarmos através das bem-aventuranças, nós vamos compreender o caminho a ser feito. Eu me recordo que Humberto de Campos, quando cita o Sermão da Montanha, vai dizer que ele começa numa luz ou num entardecer e termina na escuridão, nos convidando então à reflexão que o Cristo nos ensinou o caminho na luz, para que nas noites escuras dos nossos pensamentos nós pudéssemos nos guiar para encontrá-lo. Por isso ele é o guia modelo da humanidade. Guia porque nós temos que, ele vai à frente nos orientando, modelo a maneira como nós devemos nos conduzir. O Evangelho segundo o Espiritismo, segundo os Espíritos, isso lá na Obras Póstumas, vai dizer que ele é uma obra de prática do dia a dia. Ele não é uma obra filosófica, ele é um modelo que nós temos que seguir. Então que tenhamos essa consciência na noite de hoje de como está o nosso pensamento. Será que de fato nós estamos tentando repelir o mal? É onde de fato vamos nos posicionar. Em tamanha discussão que o nosso mundo vive hoje, será que nós estamos aonde hoje? Então que tenhamos a paciência de lutar pelo melhor pensamento, mas a consciência do nosso dever de trabalhar nele. Que terminamos esse evangelho nessa reflexão da noite fazendo uma oração. Jesus e os amigos espirituais, que nos ajude nessa caminhada em direção ao alvo. Assim como Emmanuel vai nos dizer, para a frente é o apelo do mais alto. Cristo sempre à nossa frente, nos conduzindo. E nós sempre nos aperfeiçoando e tentando melhorarmos. Muito obrigado.